Olá, boa tarde a todos. Depois de muitas confusões com a câmara, consegui posicionar a câmara como deve ser, penso eu, e cá estou para vos falar um pouco de alguns aspectos da redação do vosso relatório final. Vou-vos apresentar os parâmetros que devem seguir e alguns pontos críticos, algumas falhas a evitar, ok? Portanto, vamos começar com os documentos que estão no Moodle e que explicam aquilo que vocês têm que fazer. E eu vou começar por vos mostrar o guião que está no Moodle. Portanto, o vosso relatório escrito deve começar com uma introdução e vocês vão ter que incluir essa introdução também para a vossa revisão da literatura que têm que me entregar no dia 30 de maio. Isto porque têm que contextualizar o vosso trabalho e tem que se perceber na introdução qual é o tema, qual é a problemática que vão abordar, a sua importância e motivação, os objetivos e a metodologia seguida. Portanto, vocês já tiveram ocasião de trabalhar um pouco sobre isto quando fizeram a lista anotada de referências bibliográficas, nomeadamente incluindo referências que têm a ver com a metodologia, e portanto não deve ser difícil agora redigirem a vossa revisão da literatura. Na mesma, vocês devem, obviamente, fazer um uso cuidado da língua e incluir referências recentes sobre o tema. Portanto, nós temos falado muito sobre isto. Vocês devem incluir, sobretudo, artigos de revistas científicas e com datas muito recentes, portanto, nos últimos 10, 5 anos de preferência. E quando vocês redigem a vossa revisão da literatura, devem ter particular atenção à forma como expõem as ideias. Portanto, têm que não só basear a vossa revisão da literatura naquilo que os artigos, os livros vos dizem sobre o assunto, mas também devem fazer uma síntese daquilo que consultaram. E, portanto, se vocês pensarem na exposição de ideias em parágrafos, o ideal é que, partindo do geral para o particular, partindo das ideias mais amplas, mais abrangentes para as mais particulares, vocês façam uma síntese daquilo que disseram no último parágrafo. Portanto, pensem nisto como ter que fazer uma síntese de cada ideia-chave que apresentam, ok? Por exemplo, se eu estiver a tratar a leitura em voz alta, tenho que começar por apresentar uma definição de leitura, tenho que começar por falar um pouco do que é leitura fluente e depois então falar sobre a leitura em voz alta, ok? A vossa revisão da literatura deve ainda obedecer a regras básicas para uma boa redação escrita. Eu pus aqui alguns exemplos. Devem manter uma coesão interfrásica. O que é que isto quer dizer? As frases entre si estão articuladas, bem articuladas e fazem sentido. Quando nós escrevemos um parágrafo, devemos ter em conta que as frases devem ser curtas, não escrever frases muito longas, escrever frases curtas e ter a certeza que há ligação entre elas. Vocês podem usar várias estratégias para conseguir isto, nomeadamente fazer alusão a palavras como o mesmo autor, a mesma ideia, este último aspecto, para se perceber o fio condutor entre as frases, ok? Portanto, coesão interfrásica. Sequencialização das frases. Nas frases que vocês escrevem, frases curtas, como eu disse, devem ter em atenção que a ordenação dos acontecimentos, a ordenação temporal, sequência de datas, deve ser perfeita. Ou seja, primeiro a investigação começou por mostrar isto assim assim.
ou os peritos concordam que esta ideia assim assim é muito importante. Mais recentemente, início de outra frase, mais recentemente, a investigação tem-nos mostrado que, portanto, ter a certeza que seguem uma sequência que ajude o leitor a identificar as ideias-chave das vossas frases e dos vossos parágrafos. Outra noção muito importante é a coesão lexical. Vocês têm que terem atenção ao uso de pronomes e sinónimos. Acontece muitas vezes que vocês estão, por exemplo, a dizer a leitura, qualquer coisa, que continuam a frase, e depois na frase seguinte dizem este aspecto, mas qual aspecto? Se vocês estavam a tratar a leitura, deve ser esta noção ou esta ideia. Portanto, ter atenção a que há acordo entre plural, singular, se fizeram algo no feminino, tem que ser feminino a seguir, se fizeram algo em masculino, tem que ser masculino a seguir. Portanto, há uma referência lógica e um uso adequado de pronomes e ainda de sinónimos, isto é, não estar sempre a repetir a mesma palavra. É bom que haja alguma repetição para o leitor perceber exatamente qual é o foco do vosso trabalho. Mas, se, por exemplo, vocês estiverem a falar de fluência e entoação durante a leitura, podem usar outras palavras que querem dizer a mesma coisa, que são sinónimos. Por exemplo, prosódia é uma palavra mais científica que tem o mesmo significado que uma boa entoação. Portanto, pensem em escrever de forma clara, mas também que não seja muito redundante, que não seja repetitiva, ok? Ainda neste guia que eu preparei para vocês, tem aqui algumas normas, algumas ideias sobre as normas APA, que nós muitas vezes encontramos deficientes na vossa escrita. O uso do and all tem que ser usado adequadamente, tem que referir quando tem mais do que 2 ou 3 autores o and all, tem que confirmar que nas últimas normas APA da 7ª edição o uso correto é colocar and all depois de de 2 autores, de uma situação com mais de 2 autores é que vocês põem and all. Têm que ter a certeza que a ordem alfabética dos autores é respeitada. Por exemplo, se eu durante o texto tiver a referenciar 2 autores, 2 artigos diferentes, se o primeiro for Araújo e o outro for Santos, o Santos tem que aparecer em segundo lugar. Portanto, a ordem alfabética deve ser respeitada tanto no corpo do texto como nas referências finais, obviamente. O símbolo AND ou e a palavra e são usados adequadamente. Nas normas APA, na versão inglesa, vocês têm sempre o símbolo AND. Se vocês preferirem, podem usar o I, mas têm que usar consistentemente. Se preferirem usar I, quando são 2 autores diferentes, Araújo e Folgado, ou Araújo e Folgado com este símbolo, e usam sempre o mesmo símbolo para os autores subsequentes, ok? As citações têm que ser colocadas de forma correta. O uso de aspas muitas vezes aparece em sítios inadequados. Por exemplo, vocês colocam as aspas a seguir ao ponto final numa frase quando as aspas devem ser colocadas depois, desculpem, vocês colocam muitas vezes depois das aspas e devem ser colocados antes das aspas. E o número de palavras também tem que atender a que se uma citação tiver mais de que 40 palavras, vocês devem destacá-la com indentação na página. Eu aconselho-vos vivamente a consultarem o guia APA que nós fizemos para os alunos de licenciatura, porque fala sobre todos estes aspectos, ok? Não se esqueçam também que sempre que fazem uma citação têm que colocar
o número de páginas. Como vocês já fizeram um primeiro trabalho em que tiveram que incluir 5 referências, penso que não vai ser difícil agora vocês terem um mínimo de 15 referências bibliográficas e o vosso trabalho deve ser entre 10 a 12 páginas, com letra tamanho 12. Não se esqueçam que é Times New Roman, de acordo com as normas APA, e o espaçamento 1.5, ok? Portanto, isto é o que está no Moodle e que se chama Guia para a Revisão da Literatura. Agora vou interromper o compartilhamento e vou-vos mostrar a avaliação da revisão da literatura, os parâmetros de avaliação segundo esta rúbrica. Esta rúbrica foi inicialmente construída para avaliar todo o relatório final. Não é o caso porque vocês vão fazer só a revisão da literatura e, portanto, vocês vão se focar nestes 2 parâmetros iniciais, que é a introdução e revisão da literatura e a sua relação com a intervenção. Isto no caso de terem uma intervenção. Se não tiverem a intervenção, é obviamente também relacionada com o que estão a estudar, ok? Então, vocês têm aqui os parâmetros e de acordo com estes parâmetros temos aqui a atribuição, ou de acordo com estes critérios temos a atribuição de valores, não é? Estes parâmetros aqui de valores em cima. E vocês veem aqui que uns valores entre 18 e 20 são atribuídos para um texto que tenha uma introdução com uma boa justificação do tema, muito pertinente, bem como uma explicitação da sua importância e motivação. Ora, como nós também já temos falado, a importância do tema tem a ver com 2 coisas diferentes. Tem a ver com a motivação que vocês tiveram no vosso local de estágio para abordarem uma determinada temática e a sua importância tem que ser justificada de acordo não só com a sua pertinência no local de estágio, ou porque foi um levantamento de dificuldades que foi feito e que vocês, ou a vossa professora coordenadora, ou cooperante, desculpem, resolveu abordar por uma necessidade específica dos alunos. Isso tem que ser dito, obviamente, mas também procurar alargar o âmbito desta justificação na literatura sobre o assunto. Portanto, se vocês estiverem a estudar o cálculo mental, podem justificar a importância e a motivação dessa abordagem porque foi importante para vocês durante o estágio, mas também porque, por exemplo, a nível nacional, se tem detectado que os alunos do 4º ano têm dificuldades específicas no cálculo mental. E para isso vocês têm que ir à procura de literatura que justifique esse ponto. Onde é que encontram? Encontram em relatórios do Ministério da Educação, por exemplo, encontram em estudos internacionais em que Portugal tem participado e, portanto, é aí que vocês vão procurar as vossas referências bibliográficas, ok? Para além disso, na introdução, para que se perceba qual é a estrutura do vosso trabalho, vocês vão ter que fazer alusão à metodologia e os objetivos do vosso estudo. Isto é apenas e só uma introdução e, portanto, não é desenvolver a metodologia como terão que depois desenvolver no capítulo destinado à metodologia, mas na introdução devem mencionar qual é a metodologia seguida e quais são os objetivos do vosso estudo, ok? Portanto, a introdução não deve ultrapassar umas 2 páginas, página e meia em média. E depois entram na revisão da literatura. E aqui, mais uma vez, o que nós queremos ver é que há uma relação muito clara que identifica a problemática em estudo. Portanto, o que é que queremos fazer com isto? Queremos que toda a vossa literatura de apoio, todos os artigos, livros, referências bibliográficas que vocês encontram,
tenha uma referência muito, muito clara à problemática em estudo, ok? Depois, vocês não vão fazer aqui esta parte da metodologia, resultados e discussão, porque ainda não vos pedi para fazerem isso, fazem só no vosso relatório final, e nem a conclusão, obviamente, e depois temos aqui as referências APA, que também vão ser objeto de avaliação. Inúmeras falhas, obviamente, vai-vos dar uma classificação muito baixa, portanto temos aqui um gradiente desde inúmeras falhas até falhas pontuais. Como eu vos disse, eu não espero que vocês sejam 100% corretos no uso das normas APA, mas têm que atingir um nível de correção em que as falhas pontuais sejam apenas uma reflexão de pequenas coisas como falhou um ponto final ou houve um título que por acaso uma das palavras ficou em maiúsculas, mas não podem ser grandes falhas, ok? É também importante que vocês vejam, tanto no guia de licenciatura que eu vos falei que vocês têm, como também nas normas APA, 7ª edição, como é que organizam os títulos e subtítulos de acordo com as normas APA, porque há uma hierarquia específica, nós já vimos isto também, e vocês sabem que têm que escrever os títulos de forma hierárquica, ou seja, há um primeiro nível de títulos, há um segundo nível, um terceiro e um quarto. Normalmente é mais seguro vocês utilizarem apenas 2 níveis de título, porque é mais fácil não errarem, ok? Portanto, eu aconselho-vos vivamente a usarem apenas 2 níveis de títulos. E pronto, em expressão escrita aqui para baixo, vocês têm também algumas indicações. Temos aqui incorreções gramaticais, portanto, vocês veem também que há um contínuo, desde uma prestação mais fraca que apresenta inúmeras incorreções gramaticais que dificultam a compreensão do trabalho, até a uma estrutura excelente, a um uso excelente da língua, sem quaisquer incorreções gramaticais, ok? Portanto, isto também está no Moodle para a vossa referência. E, por fim, queria ainda partilhar convosco no que nós temos visto que são incoerências, erros que aparecem muitas vezes nos relatórios finais e que devem evitar. O que devem evitar é não começar um parágrafo com uma citação, não esquecer que no texto as iniciais dos autores referenciados não devem constar. Isto porquê? Porque muitas vezes vocês fazem copy-paste das referências finais e colocam as referências finais no corpo do trabalho e esquecem-se de retirar as iniciais do primeiro nome do autor, ok? Não evidenciar qualquer título usando negrito. Nós também já falámos muito disto. As normas APA não gostam de negrito e vocês gostam de utilizar o negrito. Portanto, têm que ter atenção que não estão a evidenciar qualquer título com negrito. Também no guia de licenciatura vocês encontram esta referência a não alterar o tempo verbal e a usar sempre a mesma voz, ou seja, por exemplo, a terceira pessoa do impessoal. Neste trabalho iremos abordar, e se usarem isso, usam sempre essa voz, esse tempo verbal. Se optarem por relatar no passado, optamos por, ok? Ou então, este estudo refere-se a, e usar sempre essa forma de escrita, ok? Colocar os parênteses sempre logo a seguir à ideia expressa pelo autor, portanto, muitas vezes nós esquecemos de dar crédito aos autores pelas suas ideias e estamos a fazer as ideias deles nossas, o que não pode acontecer. Portanto, os parênteses com o último nome do autor e a data devem
aparecer logo a seguir à ideia expressa pelo autor que estamos a usar como fonte bibliográfica. E isto pode acontecer, e por norma acontece no final de uma frase, mas também pode acontecer no meio de uma frase, ok? Isso depende de como é que vocês vão expor as ideias. Colocar aspas antes do ponto final de uma frase também ocorre, como eu dizia há pouco, com bastante frequência, e são erros a evitar. E colocar com indentação as citações com mais de 40 palavras. Muitas vezes vemos que vocês não cumprem esta regra, não contam as palavras e, portanto, muitas vezes isso falha. Agora, queria antes de terminar esta pequena aula, de vos mostrar novamente a tabela síntese que está no Moodle, em que que vos pode ajudar muito na redação do relatório final. Isto porquê? Porque vocês, ao serem forçados a preencher esta tabela, veem logo se os objetivos do vosso estudo, por exemplo, estão de acordo com as técnicas de recolha dos dados, estão de acordo com o tipo de análise que foi levada a cabo. E, portanto, eu acho que ajudaria muito se vocês preenchessem esta tabela e a tivessem assim colada na parede ou bem à vossa frente enquanto escrevem o relatório final, ok? E aqui está um exemplo e também está no Moodle. Por fim, queria então dizer-vos o seguinte: no dia 24, portanto, na próxima segunda-feira, vamos fazer uma sessão síncrona em que, a partir das 18 horas, vocês podem juntar-se ao grupo e aproveitar um pouco para tirar quaisquer dúvidas que possam ter relativamente à redação do relatório final. Eu agradeço que vocês o façam, independentemente de terem dúvidas ou não, para eu saber se está tudo a correr bem com toda a gente. Portanto, estou à vossa espera no dia 24, às 6 da tarde, às 18 horas, e vou-vos enviar uma mensagem com o link para essa nossa reunião, ok? Portanto, espero que tirem bom proveito destas pequenas dicas, que tenha ajudado alguma coisa, e a qualquer dúvida digam. Devo ainda dizer o seguinte: se por acaso vocês sabem que vão ter dificuldade em entregar o trabalho até dia 30 de maio, agradeço que me façam saber e que me enviem um e-mail, ok? Portanto, mais uma vez, estou à vossa espera no dia 24 às 6 da tarde, ok? Bom trabalho.